vejo muito, assim, nas constelações, sei lá, se 90%, mas a grande maioria das vezes tem uma história com a mãe. É sempre a mãe, assim, falar de uma pessoa da família que a pessoa tem mal resolvida, vamos dizer assim, né? Eu sempre acho que tem muita mãe na jogada. O que que uma mãe, eu, por exemplo, uma mãe de filhos ainda criança, o que que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, não evitar, porque não tem jeito, mas traumatizar menos essas crianças? Ô, Bárbara, se você me fizesse essa pergunta um mês atrás, a minha resposta seria uma. Com o que eu caminhei esse mês, a minha resposta é você saber que não está nas nossas mãos esse controle, que nós somos instrumentos para os nossos filhos tomar de nós, através de nós, o que for importante para a caminhada deles, para a jornada deles. Os traumas que eles tiverem que materializar, muitos vão vir através de nós mães, porque é o vínculo maior de luz e de sombra. Uhum. Justamente porque o nosso amor, o nosso comprometimento para a vida deles chegarem é maior, o nosso vínculo de levar traumas e sombra para eles também é maior. E é muito doído quando você tem filhos adultos e aí você olha para trás, igual eu disse para a Tereza, e a Uhum. gente pensa assim, nossa, se eu tivesse a consciência de agora, eu faria isso diferente. Mas a minha consciência da época é a consciência adequada para que eles construam os traumas necessários para eles fazerem a jornada deles. Então, faça o seu melhor, o que o seu coração sentir, o que a sua consciência der conta. E talvez o que mais ajuda é essa congruência, assim, e essa humildade de eu estar aqui fazendo o meu melhor e estar aberta para que eles colham em mim o melhor para eles. Hoje eu estava atendendo uma moça, nossa, assim, que cura que eu tive durante o atendimento dela. Ela foi me contar da infância, o sofrimento de uma mãe sem o menor carinho. E aí é interessante o terapeuta, né? Quando eu estou aqui, da mesma maneira que quando a gente está no lugar de mãe, a gente faz um esforço para ter algo para dar para os filhos, aqui é a mesma coisa. E aí eu fui contar para ela que quando eu era criança, eu vivia de piolho. E aí, nos meus processos terapêuticos, eu entendi que era porque era a hora que eu tinha um colo, eu tinha um carinho. Era a hora que a minha mãe morria de vergonha da filha dela com piolho, então ela parava a compulsão de trabalho que ela tinha, para tirar até o último que ela enxergasse, porque ela, nossa senhora, que vergonha! E toda semana ela quase morria, porque estava lá eu de piolho de novo. Eu era uma menina piolenta. Aí eu entendi nos meus processos que era porque a hora que eu tinha carinho. Era a única hora, entendeu? Né? Aí, quando eu Bacana. disse isso para essa menina, ela lembrou que ela tinha uma situação de uma brincadeira que ela fazia com a mãe, que a mãe trabalhava igual uma louca, que chegava em casa, a mãe só tinha tempo de fazer todo o serviço doméstico, porque era uma família muito carente, não tinha ninguém para ajudar,
e não tinha tempo de dar menor atenção a não ser fazer a comida, cuidar da roupa, né? E aí ela lembrou que ela tinha uma brincadeira que quando a mãe dela sentava para comer, ela brincava que ela era o cachorrinho da mãe e ficava debaixo da mesa, é, encostando na perna da mãe. Aí quando ela falou isso, assim, ela chorando, assim, de olha que ponto eu chegava. Ô, Bárbara, eu não sei, assim, o que isso despertou aqui em mim. Quando ela fez isso, eu aqui no meu papel de terapeuta, tendo que encontrar uma maneira de fazê-la olhar para o positivo da história dela, aí eu me lembrei, né, como ela disse que a mãe cuidava, aí eu disse, aí ela falou assim, era tudo muito cuidadinho, o uniforme, a nossa cama toda limpinha. Aí me deu assim, eu fui em cenas minhas da infância que eu nem lembrava, né, que a minha mãe todo dia no inverno, aí ela falava para a gente, vai para a cama. Aí a gente ia para a cama, entrava lá debaixo do cobertor, daí a pouco ela vinha e prendia o cobertor todo debaixo do colchão para a gente ficar coberta a noite inteira. No outro dia de manhã, estava o uniforme na beira da cama, e aí a gente ia tomar o café, estava o leite, café com leite esfriado, tinha espuminha, porque ela esfriava no ponto certo para a gente não queimar a boca. O pão com manteiga. E aí, quando eu fui contando isso para ela, me deu uma sensação assim, olha, de estar recebendo o abraço da minha mãe com aquele cobertor, de estar recebendo assim, o toque da minha mãe com aquele uniforme todo passadinho, o carinho da minha mãe naquele pão. Mas como, assim, olha, o meu corpo recebeu tudo isso. E eu fui falando para ela, assim, ela entrou nessa sintonia. Eu ainda falei para ela, gratidão, eu estou fazendo uma cura aqui. Então, o que eu queria concluir disso, da mesma maneira que a gente diz que nós, filhos, temos que tomar dos nossos pais, e isso aqui que eu estou te dizendo, olha o quanto a mais eu tomei da minha mãe que eu não tinha tomado ainda. Uhum. Que E lindo. quando eu imagino que até então eu só tinha tomado o carinho roubado lá dos piolhos, e eu consegui caminhar até onde eu já caminhei, com esse pouquinho que eu tomei da minha mãe, nossa, imagina quanto mais eu posso caminhar com esse tantão que eu tomei agora, que para mim não era carinho. Aí ela só pensava em fazer tarará. E a maioria de nós fica, às vezes, com o pai. Ele não dava carinho, só pagava as contas, não é assim que a gente faz? Olha como é que eu posso ressignificar isso e deixar essa energia de amor fluir dos nossos pais para nós. E quanto mais eu me abro para fluir essa energia de amor, que em última instância é pela minha mãe, fazendo o caminho de volta, né? A minha mãe é o instrumento da Mãe Terra para a vida chegar para mim. A minha mãe tem um útero, um pequeno Sim. útero, que a Mãe Terra construiu para que fosse gerada ali uma nova vida, fruto da Mãe Terra. Então, da mesma maneira, Bárbara, se eu tenho essa consciência e ficando aberta para que meus filhos tomem de mim o amor que eles puderem perceber e que eu fique aqui irradiando, mas o movimento de tomar é deles. Não adianta eu falar para eles assim, olha aqui que mamãe está fazendo para vocês, olha aqui o sacrifício, olha tudo que eu... Não adianta. Agora, se eu consigo fazer isso em relação à minha mãe, né? Uma mãe, por exemplo, que tinha uma filha doente
e que dedicava muito para essa filha e não sobrava muito para a gente, se eu olhar para essa história e perceber assim, olha, em que momentos tinha o amor dessa mãe? Às vezes, um momento que ela ligava para a babá que ficava lá, sendo auxiliar Sim. dessa mãe, na hora que eu recebo aqui a comidinha gostosa que a babá fez, e eu receber, olha só como a minha mãe escolheu o cardápio para ela. Escolheu o Preparou cardápio para tudo, ela. né? Preparou os É, pequenos gestos de amor. isso. E que a gente aprende, como você aprendeu um dia, sem querer, você mandou um negócio errado lá no grupo de amigos evolutivos, você lembra? Deixando um bilhetinho, um recadinho para a babá do seu filho. Olha, eu lembro até hoje, tem um Eu não molho lembro pesto na disso. geladeira, tem um molho pesto na geladeira, tem isso, tem aquilo. Na hora que ele for para a escola, a lancheira dele vai ser assim, assim. Você deixou lá toda a Olha, instrução, você foi trabalhar e deixou toda a instrução como que ela ia fazer. Entendeu? Agora, cabe a esse filho receber esse amor da mãe. O que nós podemos de melhor fazer para os nossos filhos é mais e mais e mais tomar a nossa mãe. É uma jornada. Estou contando para vocês o que eu consegui hoje. sim. Depois de ontem atravessar uma sombra enorme, junto com a constelação que foi da Luciana, eu passei 2 dias totalmente no Vale da Sombra aqui. Tá? Que Então, o lindo. melhor que você tem para fazer para o seu filho é trabalhar mais a relação com a mãe. Por isso que a gente faz, porque é lá que está a raiz de tudo. Não adianta eu ficar dando volta. Então, né, às vezes eu não consigo ir na mãe, eu preciso dar volta. Eu preciso ir no marido, eu preciso ir na sogra, eu preciso ir na patroa, no patrão, entendeu? Né? Até que eu chegue lá nesse lugar. E aí eu consigo descobrir esse amor até dentro de uma pessoa louca. Eu vou lá e tomo. Eu posso ter uma mãe paralítica e eu vou lá e ponho a minha cabeça para eu tomar o carinho dela. Certo. Que lindo. E É isso aí mesmo. eu tomo a bênção dela. Tomar a bênção da mãe, eu encho a minha vida de bênção. Eu paro de ter situações em minha vida onde eu estou vivendo cheio de inimigos, porque eu não estou tomando as bênçãos da minha mãe. Então, eu estou projetando fora a minha ira, a minha raiva, o meu ódio, está projetando fora. Às vezes eu estou com isso no campo do masculino. O problema é com meu pai, mas eu estou distraída da questão primordial, que é a mãe. E nós temos que fazer isso sem idolatrar nossa mãe, que é onde nós nos perdemos. Nós idolatramos a mãe. Isso não é amar. É olhar para ela com toda a miséria humana dela, com todos os defeitos, o que for que seja. O Dia das Mães é um dia que, da maneira que colocou, onde nós idolatramos nossa mãe. Não é o dia que nós temos gratidão e tomamos as bênçãos dela. Ok? Sim. Gratidão. Gratidão a você também pela pergunta, que me ajudou
elaborar tudo isso.